Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como ensinar a gestão das emoções para uma criança. Esse é um tema delicado, gestão das emoções, porque envolve aprender a administrar o nosso interior. E ensinar isso é algo subjetivo, varia de criança para criança. E até mesmo nós, adultos, também varia. Um método que funciona para um pode não ser o adequado para outra pessoa. Então, eu vou passar dicas aqui para vocês do que funcionou para mim. Eu utilizando essas três técnicas juntas, integradas, funcionou aqui comigo. Então eu vou passar para vocês essas técnicas e vocês me contam aí nos comentários como foi a experiência no dia a dia seu e do seu filho, tá certo? Então vamos lá. Gente, não é possível ensinar a gerir as emoções, principalmente de uma criança, somente pela teoria. Elas aprendem de verdade através da prática. Então, é necessário esperar o momento de uma crise emocional chegar para que o aprendizado realmente aconteça. Então, gerir as emoções o momento do aprendizado vai realmente acontecer no momento em que a criança vai precisar entender o que ela está sentindo. E isso acontece no momento da crise emocional, quando ela está sentindo uma raiva, uma tristeza, uma frustração, um sentimento de vingança, né? Então, tem que esperar esses momentos chegarem para que o aprendizado realmente aconteça, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês três dicas que eu utilizei e ainda uso, que funcionam muito bem aqui em casa, tá? Então, a primeira dica, ela já é bem conhecida, só que eu vejo, pelo menos ao meu ver, na minha percepção, ela é pouco praticada, que é dar nomes às emoções. Eu vou dar um exemplo para vocês do meu dia a dia, tá? A minha filha teve um dia que nós estávamos de visita na casa da minha irmã e ela estava brincando com os primos. E aí, em um determinado momento, os primos dela, que são mais novos do que ela, são crianças menores, fizeram algo que ela não gostou. Nesse momento, ela se escondeu e os primos começaram a procurar por ela. Eu vi aonde ela estava escondida muito próximo a mim, e aí eu conversei com ela de onde eu estava. E aí eu disse: meu amor, o que está acontecendo? E aí ela me falou, com muita raiva, o que tinha acontecido, que os primos tinham feito tal coisa, e ela se chateou, e agora eles iam ver, eles iam procurar ela e não iam achar ela. E aí eu peguei e respondi dessa maneira: filha, eu entendo que você esteja chateada e com raiva, porque eles fizeram algo que você não gostou. E agora você quer se vingar deles, né? Você quer fazer algo de ruim para eles, porque eles fizeram algo de ruim para você. Mas pensa bem, os seus primos te amam e você também ama eles. Vocês se gostam. Eles não sabem que eles fizeram algo que você não gostou. Como que eles vão aprender a fazer algo que você goste? Como eles vão aprender que isso você não gosta? Que isso você não quer que eles façam? Se você não conversar, você não acha melhor ir conversar e explicar por que você está com raiva, por que você não gostou e pedir para que eles não façam isso novamente?
eu tenho certeza que eles vão te entender porque eles gostam muito de você. E aí, nesse momento, ela saiu ainda com raiva, mas ela foi conversar com eles. Ou seja, eu dei o nome das emoções. Ela entendeu que ela estava com raiva, ela entendeu que ela estava com o sentimento de vingança, que aquilo não era legal, que ela poderia resolver conversando, mostrando o que ela não gostou para que não fosse feito novamente. Eu considero que essa técnica ela é essencial na gestão de emoções. Para que uma criança aprenda a gerir a emoção, ela primeiro tem que saber com o que ela está lidando. E o primeiro passo é você ensinar os nomes. Ah, isso é tristeza, isso é raiva, isso é ansiedade, isso é vingança. Com o que eu estou lidando? Com o que essa criança está lidando? E a partir desse momento vem a segunda técnica, que é não interrompa uma crise emocional com distrações. Como assim? Você pode até ajudar a conduzir, como eu fiz no caso anterior, né? Ajudei a minha filha a conduzir a emoção, como ela pode lidar com a raiva, explicar para os primos o que ela não gostou. Então, você pode até ajudar a ela a encontrar uma solução, mas não interrompa aquela crise com distrações. Um exemplo é, num momento desses de raiva, onde ela está em um momento de aprendizado, ali é um aprendizado de gestão de emoção. Naquele momento, muitos pais fazem a retirada desse momento. Como assim? A criança está lá com raiva, está chorando ou está muito triste, e aí a mãe ou o pai vão até essa criança e dizem assim: filho, deixa isso para lá, bora que assistir um desenho. Essa criança não aprendeu, ela está num momento de aprendizado importantíssimo. Quando a gente aprende a gerir as emoções, nós nos tornamos, digamos assim, mais fortes, mais independentes, mais autônomos. Hoje é raro encontrar alguém que realmente saiba gerir as emoções. E esse ensinamento acontece principalmente na infância. Então, quando acontece uma crise emocional, não distrai a criança, porque ali ocorre um aprendizado, ela está aprendendo a gerir emoções, ela vai precisar passar por aquela crise, aquela tristeza, aquela raiva, ela vai precisar passar por aquilo ali, encontrar uma solução e reverter aquilo que ela está sentindo. Agora, se ela está no meio de uma crise e essa crise ela é interrompida com distrações, deixa para lá, vamos assistir um desenho, deixa para lá, vamos ver ali uma coisa gostosa, deixa isso para lá. Quando esse aprendizado ele é interrompido, a criança não entendeu o que aconteceu com ela. E aí, se acontecer de novo, ela não vai saber como lidar. E se novamente houver novas distrações, essa criança vai crescer sem saber lidar com as emoções. As crises, quando se torna adolescente, adulto, vão ficando maiores, em proporções maiores. Muitas vezes ninguém nem sabe por que ficou tão grande, mas é porque aquela pessoa não soube gerir as emoções, não aprendeu, então tudo fica muito grande. Por quê? Porque ela não sabe o que é. Ela não sabe o que está acontecendo dentro dela, ela não sabe como sair daquela crise emocional. Ok, galera? Então, essa é a segunda dica. A terceira dica é: esteja sempre por perto da criança no momento em que ela está em crise emocional. Como você pode fazer isso? Acolha o que ela está sentindo. Como que você pode acolher? Você pode somente afirmar o que ela está sentindo, afirmar o que ela está te dizendo. Um exemplo que eu posso dar para vocês foi que teve um momento na minha rotina
em que a minha filha ela estava cortando os tecidos em formato de coração. E aí ela cortou os tecidos num formato errado. E não dava mais para reverter, ela cortou errado. E aí ela entrou numa crise, uma frustração, né? Ela tinha um sonho de ter formatos de coração em um tecido e esse sonho foi interrompido, foi quebrado. Então ela entrou numa frustração. Ela começou a chorar, frustrada, que ela queria. E aí eu fui até ela e falei, meu amor, você está triste porque você gostaria que os tecidos fossem cortados da maneira certa e você acabou não cortando e acabou que estragou, né, aqui o tecido. Ele não vai mais poder ser feito coração. Eu sinto muito. Eu estou aqui. Eu sinto muito, meu amor. E aí ela olhava para mim, ela queria que eu encontrasse uma saída, mas eu não dei uma saída para ela. Eu não dei novos tecidos, até porque eu nem tinha. Né? Se tivesse, eu até poderia ter dado. Mas como eu não tinha, eu não dei solução para ela. Eu não distraí ela daquela emoção. Eu não disse para ela ir assistir um desenho. Ela ficou lá, chorando, triste. Eu fiquei um tempinho com ela. Depois eu me levantei, peguei uma vassoura e fiquei varrendo ali pertinho dela, sempre perto dela. Eu estava sempre perto dela. E aí, quando ela falava comigo, eu respondia. Quando ela precisava de mim, eu estava lá. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque a criança, ela se sente segura na presença da mãe, do pai, do responsável. Ela se sente segura, ela pode ter a crise emocional que ela precisar ter e ela não vai se sentir sozinha, porque tem alguém ali perto. Você não precisa acolher o tempo todo, estar ali grudadinha nela o tempo todo, não precisa. Você só se afasta um pouco, faz alguma atividade, varre, lê um livro, mas fica ali perto, fica atenta ao seu filho, a essa criança, fica atenta, responde, fala eu sinto muito, mas esteja ali pertinho, enquanto ela está lidando com aquela tristeza. Uma hora vai passar, uma hora ela vai levantar, o choro vai secar e ela vai ter aprendido a superar aquela crise emocional. E um último tópico, uma última técnica que eu sugiro é você se manter em equilíbrio e calma, porque isso também traz segurança no aprendizado dessa criança. Muitas crianças bloqueiam as suas emoções porque elas percebem que quando elas estão em crise emocional, os pais também se desequilibram. Quando elas estão com raiva, chorando, tristes, os pais também se desequilibram emocionalmente junto com a criança. E isso não traz confiança no aprendizado. Você entrar em crise junto com a criança não é saudável. Então, no momento em que ela está em crise, você se mantém em equilíbrio e calma. Sugiro respirações, caso você esteja percebendo que está entrando no desequilíbrio, junto, dá uma afastada, dá uma respirada, para depois você voltar e continuar ali no acolhimento, tá? Mas se você entrar em desequilíbrio junto com a criança, geralmente a criança ela não vai se sentir segura para aprender e ela acaba por medo de não ser amada, porque nesses momentos que os pais entram em desequilíbrio, muitas vezes os pais falam coisas que não gostariam de falar. E aí a criança fica com medo de não ser amada pelos pais. E esse medo acaba bloqueando as emoções. Então, a gestão das emoções fica bloqueada. Então, esse é o quarto e último tópico, técnica que eu utilizo
e que aqui em casa funcionou, comigo funcionou. E eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários se dentro da rotina de vocês fez sentido essas técnicas. Se vocês aplicaram, comenta aqui também como foi. E até o próximo vídeo.